Bom, agora nós vamos continuar, nós estamos falando aqui do Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado Crescer, dando um foco aqui para o programa realizado pelo Banco do Nordeste, que é o nosso objetivo principal, que é o chamado Crédito Amigo. Então nós já falamos de onde vem o recurso, quando que foi criado lá pela Lei 11.110 e de 2005, né? E agora nós vamos tratar quais as instituições financeiras que operam no programa, né? Que operam o programa. Então, observe o seguinte, com o recurso do FAT, quem tem acesso ao recurso do FAT? As instituições oficiais. Quem são? Banco do Brasil, Caixa, Banco do Nordeste, Banco da Amazônia e o BNDES. Então, são consideradas instituições oficiais, nós já tratamos disso bastante lá no FAT, que é quem pode ter acesso ao recurso, lembrando que o FAT é o recurso, é o fundo que recebe ali os recursos do PIS e do PASEP, principalmente, e usar parte desse recurso para financiar o microcrédito. Bom, com a parcela do recurso do depósito à vista, quem é aí que tem obrigatoriedade de atuar? Bancos comerciais, que tem lá a conta corrente, né? Os bancos múltiplos com carteira comercial e a Caixa Econômica Federal. Lembrando que aqui, né, os bancos oficiais também, por exemplo, o Banco do Brasil, que não está citado ali, mas porque ele é um banco múltiplo com carteira comercial. Então, ele tem obrigação. Quem capta depósito à vista e não tem obrigação de direcionar aquela parcela de 2%, são só as cooperativas de crédito que têm uma legislação específica, ok? Agora, nós temos várias outras instituições que podem operar no microcrédito, tá? Então, quais são? Cooperativas de crédito singulares, aí elas vão atuar lá na ponta na concessão, agências de fomento, sociedades de crédito ao microempreendedor, que é uma instituição privada criada exclusivamente para trabalhar na concessão de microcrédito, ela não pode trabalhar outras operações, e as organizações da sociedade civil de interesse público. Um cuidado que nós precisamos ter aqui, para ficar mais claro, é assim, olha, eu tenho, na atuação, na concessão do microcrédito, eu tenho instituições que atuam em primeiro e segundo piso, ok? Quando atua em primeiro piso, significa que é aquela instituição que vai lá fazer a concessão. Então, ela é que vai assinar o contrato, ela que vai liberar o recurso, ela que vai ter o relacionamento direto lá com o cliente. E, em segundo piso, são as instituições que têm acesso ao recurso e que vão passar o recurso para aquele que vai fazer o empréstimo diretamente. Só que aí, por exemplo, algumas instituições podem atuar nos dois pisos. Então, por exemplo, as instituições oficiais, Caixa, Banco do Brasil, BNB, BASA, o BNDES, eles podem emprestar diretamente, ok? Ou podem repassar o recurso, por exemplo, para uma cooperativa, para a cooperativa emprestar. Então, ela pode atuar no primeiro piso, fazendo a concessão, ou no segundo piso, repassando o recurso por meio de empréstimo. Agora, tem algumas instituições, por exemplo, Sociedade de Crédito ao Microempreendedor, só trabalha no primeiro piso. Por quê? Porque ela não pode fazer captação de recurso, ela não tem conta corrente, ela não pode captar dinheiro no mercado, né? A agência de fomento não pode fazer captação. A organização da sociedade civil de interesse público não é instituição financeira, então ela pode atuar nas operações, como é o caso típico realizado lá pelo Banco do Nordeste, onde o Banco do Nordeste tem uma parceria, né, tem um contrato com a UCIP, que a UCIP, inclusive, foi criada originalmente como uma ONG pelos empregados do Banco do Nordeste e depois virou uma UCIP. O pessoal da UCIP faz esse relacionamento com o cliente lá na ponta, que é o papel do agente de crédito, que é fazer a visitação, acompanhar, selecionar esse público, fazer as reuniões, orientar, acompanhar o projeto. Por quê, gente? Porque muitas vezes essa operação fica inviabilizada por causa do custo operacional.
Você tirar um agente de crédito, ir lá na comunidade, fazer reunião, conversar, explicar, passar orientação financeira, analisar o projeto, depois acompanhar esse cliente ao longo do contrato, isso é muito caro. E como as taxas são taxas subsidiadas, isso pode inviabilizar o tamanho da carteira. Inclusive, em função disso, a partir de 2012, o governo federal ele passou a conceder subvenção para as instituições que operarem no microcrédito. Ou seja, é um recurso que o governo federal passa para a instituição para fazer o que é chamado de equalização de custo. Ou seja, o custo é muito elevado, então tá, o governo vai entrar cobrindo parte desses custos para que a operação seja realizada lá na ponta, de acordo com a regra do programa, tá? Depois eu vou mostrar o quadrinho onde cada grupo de instituição pode operar. Para operar, né, nem toda agência de fomento, nem toda cooperativa pode atuar no programa. Para atuar no programa, a instituição tem que ir lá se cadastrar no Ministério do Trabalho e Emprego, firmar termos de compromisso e receber a habilitação do Ministério. Só depois disso ela pode operar no programa. Bom, aqui na intermediação, na operação do microcrédito, nós vamos ter dois grupos de instituições. Vamos classificar essas instituições como agentes de intermediação e os agentes de operação. Quem pode atuar como agente de intermediação? O próprio nome diz, né? O agente de intermediação, ele vai atuar como repassador de recurso. Olha só, vou mostrar aqui, venham comigo aqui na seguinte tela. Olha só, isso, aqui vai ficar legal. Observe, aqui eu tenho as instituições financeiras operadoras. Quem são as instituições financeiras operadoras? Quem tem acesso ao recurso, tá? Quem tem o dinheiro. Então, recurso do FAT, os bancos oficiais, nós já falamos, e com recurso do depósito à vista, bancos comerciais, múltiplos com carteira comercial e caixa. Essas instituições aqui, são chamadas instituições financeiras operadoras, elas podem trabalhar em primeiro ou segundo piso. Primeiro piso, lembrando, né? Vamos pensar assim, primeiro que é o relacionamento direto lá com o cliente. Então, a Caixa pode fechar, assinar um contrato de financiamento de microcrédito lá na agência. Mas ela pode, ao mesmo tempo, se ela não quiser fazer operação, ela pode emprestar o recurso para outras instituições que operam em primeiro piso, como, por exemplo, cooperativa de crédito, agência de fomento, ok? Bom, então observem, aqui nós vamos ter duas pontas, tá? Vamos fazer esse desenho aqui, acho que vai ficar mais legal. Olha só, aqui eu tenho instituição financeira operadora e aqui na ponta eu vou ter instituição de microcrédito produtivo orientado, tá? E no meio, aqui eu vou ter os agentes de intermediação. O próprio nome está dizendo, o que ele vai fazer? Intermediação. Vai intermediar. Então tá, quem que eu tenho aqui? Quem tem acesso ao dinheiro, ao recurso do FAT e ao depósito à vista, que são as duas fontes. Quanto do depósito à vista, que é direcionado para o microcrédito? 2%, ok? Então, quem pode ter acesso ao FAT? As instituições oficiais. Caixa, Banco do Brasil, BASA, BNB e BNDES. E o depósito à vista? Bancos comerciais, múltiplos com carteira comercial e caixa. Essas instituições financeiras operadoras, elas podem atender diretamente o cliente, que seria aqui a atuação em primeiro piso. Ela vai lá, seleciona, contrata, acompanha e tal. Só que eu posso ter uma situação que uma grande instituição aqui capta depósito à vista, ou as instituições têm acesso ao FAT, têm o dinheiro, mas não querem ou não podem, por qualquer motivo, emprestar. Então, o que elas podem fazer? Elas podem repassar esse recurso na forma de empréstimo para a instituição de microcrédito produtivo orientado. Quem está aqui? Agência de fomento, quem mais? Cooperativa de crédito, quem mais? OCIP, que é a Organização da Sociedade
civil para interesse público e sociedade de crédito ao microempreendedor. Nenhuma dessas instituições pode captar recurso no mercado. Por isso é que para elas trabalharem, a gente precisa que a instituição financeira operadora empreste dinheiro para elas. Esse é um dos grandes problemas do microcrédito, porque se as instituições que têm acesso ao recurso, por qualquer motivo, ou pelo risco, ou pela falta de preparo técnico, por exemplo, não emprestar, elas não têm como atuar. Então, isso aqui é o quê? Isso aqui é primeiro piso. Então, ou elas atuam em primeiro piso emprestando direto, ou elas emprestam para as instituições que só podem operar em primeiro piso e que não têm acesso ao dinheiro. Só que muitas vezes a gente pode ter aqui uma cooperativa de crédito, que é uma cooperativa de crédito pequena, na área rural, com baixo preparo técnico, com pouco recurso, ou uma agência de fomento, que não teria condição ou capacitação técnica para receber esse dinheiro direto lá de uma instituição financeira operadora. Então, o que é feito? Esse recurso pode chegar aqui para depois chegar no cliente por meio de um agente de intermediação. Então, é como se a Caixa, por exemplo, repassasse esse recurso para uma cooperativa central e essa cooperativa central repassasse aqui para as suas cooperativas. Ou vou repassar isso aqui para um banco cooperativo que vai repassar para as cooperativas de crédito ou para as agências de fomento. Ok? Então, quem está aqui? Agência de fomento. Observe que a agência de fomento pode ser de intermediação ou pode ser lá a operadora, tá? Aqui, bancos de desenvolvimento. Ok? Quem mais? Bancos cooperativos. E temos aqui também as cooperativas centrais. Muito cuidado, que cooperativa central só atua como intermediação, tá? Aqui na operação é cooperativa de crédito singular, que é quem atende diretamente lá o cooperado. Ok? Então, fiquem atentos, isso aqui é muito importante. Então, resumindo, instituição financeira operadora tem o dinheiro que vem do FAT ou depósito à vista, ok? São as únicas fontes de recurso aqui do microcrédito. Ou elas atuam direto em primeiro piso, fazendo a concessão, ou podem fazer também o empréstimo direto para a instituição do microcrédito produtivo orientado, que são as instituições aqui, todas essas não podem captar recurso diretamente, depende desse repasse via empréstimo. Se achar mais prudente, ao invés de fazer o empréstimo direto, pode fazer uma ponte aqui nos agentes de intermediação. Agência de fomento, banco de desenvolvimento, bancos cooperativos, cooperativas centrais, que vão responsabilizar pelo recebimento desse dinheiro e da metodologia e vai espalhar aqui entre as instituições que vão operar diretamente lá no primeiro piso. Então, essas instituições atuam no primeiro e no segundo piso, ok? Segundo piso, quando trabalha lá repassando os recursos. Bom, quais os tipos, então, de operação dentro desse nosso desenho, né? Como que são as operações? Contratação direta, que é primeiro piso, né? Quando contrata lá com o tomador final. O mandato, que é a contratação de operação com o tomador final por intermédio de parceria com a instituição do microcrédito produtivo orientado. Seria isso aqui, ó, né? Emprestou direto lá pela instituição de microcrédito produtivo orientado. E o repasse é quando vai fazer o empréstimo, não, só voltando aqui no mandato, tá? O mandato é quando é em parceria, não é empréstimo não. O mandato aqui é uma situação típica lá do Banco do Nordeste, porque ele faz em parceria com a UCIP. Então, a UCIP é que faz toda aquela tramitação operacional, quem assina é o Banco do Nordeste, tá? Mas a seleção do cliente, o acompanhamento, as visitas, as reuniões, são todas feitas pela UCIP. E no caso de repasse, é que eu vou repassar ou diretamente ou via agente de intermediação, tá?
E aqui, a aquisição de operação de microcrédito é uma outra possibilidade, porque como a instituição financeira, lá, por exemplo, captadora de depósito à vista, tem a obrigatoriedade de usar aqueles 2%, no caso do FAT, é uma fonte de recurso, mas não é obrigada a usar, não. No caso dos 2%, sim. Então, vamos supor lá, um Bradesco tem lá os 2% e por algum motivo não alcançou, não conseguiu fazer a colocação dos seus 2% no mercado. E aí, o que ela pode fazer? Ela pode comprar uma carteira de créditos já concedidas ao microcrédito. Então, pode entrar em contato aqui com uma cooperativa de crédito e compra aquela carteira. Por quê? Porque aí disponibiliza mais recurso para colocação lá em primeiro piso.